Quero saudar os amados com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pensássemos um pouquinho hoje, ia falar, muitas pessoas não puderam vir à igreja, ao culto, porque está um tempo chuvoso. Deus sabe a necessidade da terra, necessidade de todos. É interessante, eu havia feito um estudo, escrevi no meu livro de estudo sobre a palavra de Deus, porque domingo passado foi o dia da Bíblia e não temos mais escola dominical por enquanto, porque sempre na escola bíblica dominical fazia aquela homenagem para a palavra e exaltavam a palavra, ensinavam as crianças a amarem a palavra de Deus, a crerem na palavra de Deus, a viverem a palavra de Deus. E eu fiz o estudo, até disse domingo por Japa, falei, hoje é dia da Bíblia, não tocaram o assunto da palavra de Deus, esquecimento, não sei porquê, e eu fiquei preparando esse estudo sobre a palavra de Deus. Mas eu fui, esses dias, eu fui num velório de uma pessoa querida, filho de uma irmã muito querida, e falaram para que eu fizesse uma oração, e eu orando, de manhã, orando, Deus falou, você vai falar alguma coisa sobre o tempo, eu falei, mas falar? Se tiver uma oportunidade, alguns minutos, falar num velório sobre o tempo, Deus me levou a Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas, segundo o propósito de Deus, um tempo determinado por Deus. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Textos estão lá, vocês poderão ler. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o 11, fala sobre o tempo. E o versículo 11 fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Quer dizer, Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas que o homem não conhece, não entende as obras de Deus. E eu fiquei esses dias pensando, Senhor, eu queria falar sobre a palavra, e Deus me falou, mas vai estar chovendo. Eu falei para minha esposa, vai estar chovendo à noite, não vai ter muita gente, eu nem sei se vai ser transmitido para as pessoas na casa. Mas Deus fala sobre o tempo. Mas que tempo? Tempo chuvoso? Não. O tempo que Deus deu para nós. Eu pude ver pessoas andando daqui e dali, despreocupada, e eu fiquei pensando, num jogo de futebol, eu gosto muito de futebol, já não tenho muito prazer no futebol de hoje, que perdeu-se a técnica, não existe mais a beleza do futebol, a técnica, parece que está difícil até para pessoas craques, como o Davi, como o Iô, essas pessoas que são craques, né? Dificuldade de jogar nos dias de hoje, né?
Hoje mais é correria, é mais forças físicas. Pensou eu, de centroavante, como eu era artilheiro de todos os jogos, pensou eu de centroavante hoje num time, não vejo nem a cor da bola, a não ser quando eu jogo com os meninos daqui, que eu fico lá esperando, ele joga, faz pastor, igual o pastor Marinho me falou aqui, quando ele era pequeno, que ia jogar, naquela época que eu jogava, eu preparava, faz filho, faz gol. Hoje, quando eu vou jogar, eles têm que fazer isso comigo. E às vezes a gente não faz. Tempo. E eu fiquei pensando, no futebol, existe 2 tempos, o primeiro tempo e o segundo tempo. Existe aquele intervalo de alguns minutos para corrigir, o técnico tentar colocar aquelas coisas que não estavam certas, mudar o esquema. Eu fiquei imaginando sobre o tempo que Deus nos deu. Por que essa pandemia veio nesse tempo? Por que essa pandemia chegou no momento em que ninguém parava mais, não tinha tempo? O tempo estava se tornando um artigo de luxo, que as pessoas já acordavam se conseguisse dormir, pensando com quem conversar, no que fazer aquele dia, e não tinha tempo de fazer tudo que gostaria de fazer, ao ponto de chegarem a pensar, se eu pudesse comprar o tempo, ou se eu pudesse dizer a Deus, Deus, deixa o tempo comigo. Mas será que nós entendemos realmente? E o que nós estamos fazendo? Eu creio que nós estamos vivendo hoje, povo de Deus, que se estão me ouvindo em casa, nós estamos no intervalo de uma época, a época antes da Covid, e essa quarentena é a preparação para depois desta quarentena. Não foi apenas 40 dias, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, parece que não acaba, porque eu creio que Deus está querendo levar o seu povo a uma preparação para o segundo tempo, que vai ser o grande avivamento. Mas se nós não aprendermos a usar o tempo de Deus, que Ele nos deu para a sua honra e para a sua glória, eu pergunto, será que vai haver segundo tempo? A palavra de Deus, as pessoas nem usam mais a palavra de Deus, porque não vai haver avivamento sem a palavra de Deus. Eu ainda tremo quando eu pego nesse livro, eu ainda tremo porque eu temo a Deus. Haverá um tempo que correrão de um lado para outro, em busca da palavra de Deus, e não irão encontrar. Então, se nós estamos no intervalo, esse tempo da Covid, é como um intervalo de um futebol, quando se está perdendo ou ganhando, tem que haver um estudo, como continuar, para vencer, para terminar vencedor, para receber a taça, receber o troféu, subir no pódio. Será que nós temos pensado nisto? Não, certamente Deus colocou no meu coração para que eu transmitisse para os irmãos. Tempo, há tempo para todas as coisas. E eu comecei a lembrar, no início do meu ministério, que eu ainda trabalhava, tinha que trabalhar, minha esposa trabalhava, começando um ministério, numa igreja pequena, com apenas 18 membros, mas sempre Deus colocava no meu coração algumas mensagens, pregava na praça,
pregava nas vilas, em todos os lugares. O tempo que tínhamos era para pregar a palavra. E nós fizemos uma campanha no período de carnaval, já certamente no segundo ano do meu ministério lá. A igreja já estava crescendo, né? E Deus colocou uma mensagem no meu coração. Nós podemos colocar, ali é o tema, como estou usando o tempo que Deus me deu. É Oséias, capítulo 10, versículo 12, parece que é esse texto mesmo. Primeiro eu quero ler Oséias, para depois a gente ler o outro. Deus dizendo: eu disse, plantem boa semente de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Eu coloquei o tema porque é tempo de buscar a Deus. E fui pesquisar na Bíblia, por que é tempo de buscar a Deus? Deus me mostrou um texto que diz, porque Deus colocou um prumo na vida do seu povo. Esse prumo para medir, ou para ver como que o seu povo está vivendo. Preguei, é tempo de buscar a Deus, porque Deus tem um prumo colocado no meio do seu povo. E preguei, porque haverá um juízo, um dia de juízo, de julgamento, intercalando com mensagem de amor. Mas no domingo, da festa de carnaval, eles saíram na praça e convidaram assim, e conseguiram trazer um grupo de jovens para a igreja. Alguns já quase preparados para sair daí da igreja, nós já vamos para a festa. E aquela noite eu fui pregar aquela mensagem que Deus fala a Belsazar: pesado foste na balança e achado em falta. Gente, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha sobre vocês e chova bênçãos de vitória sobre a sua vida. Quando eu cheguei, pesado foste na balança e achado em falta, as pessoas começaram a cair na frente, chorando, mas tinha uma moça. Essa moça ficou num desespero que eu nunca vi igual. Fiquei sabendo que ela morreu há pouco tempo lá no Mato Grosso, que ela foi para um lugar lá do Mato Grosso, casou e foi embora. Ela não voltou para o retiro mais. Ela voltou para os braços do Senhor, porque ela aprendeu que era tempo de buscar ao Senhor. Quando eu falo assim, que Deus nos deu o tempo, vamos ver Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 a 12. Eu quero que os irmãos que estão me ouvindo aqui, ou se estão me ouvindo em casa, comecem a pensar, o que está fazendo com o tempo que Deus te deu? Quanto tempo na presença de Deus orando? Quanto tempo falando de Deus? Quanto tempo ouvindo Deus falar? Vamos, Eclesiastes 9, 10. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. O 11. Eclesiastes 9, 11. Travou? Tudo bem. Eu posso ler para os irmãos? Então eu vou ter que usar óculos. O escritor
Salomão está dizendo: voltei e me vi-me debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Aqui, o escritor está falando que o tempo e a sorte foi dado a todos. Mas como que nós estamos utilizando o nosso tempo? Irmãos, são perguntas difíceis de serem respondidas. Eu preciso, nos dias de hoje, eu falei o primeiro tempo, correria, barulho, ruídos, que nós não tínhamos tempo para nada. A gente não parava. Os projetos e planos, mas sempre a gente dava uma desculpa na hora de buscarmos a Deus. Eu não estou tendo tempo. Às vezes, tenho pessoas que eu acostumei convidar, está até difícil para a gente agora fazer um convite para domingo, difícil. Porque a gente acostumava convidar pessoas e 50% usava essa frase: olha, não tenho tempo, eu não estou tendo tempo. Mas se a gente fosse ver, ele trabalhava de 8 a 12 horas, comia, descansava, dormia bastante, só não tinha tempo de buscar a Deus. E Oséias diz: é tempo de buscar a Deus, até que Ele venha. Porque o tempo Ele te deu, a sorte também. Aí a gente vai pensar, mas e o tempo de Deus? Não vou entrar no detalhe do tempo de Deus, kairós de Deus, mas Pedro 3,8 diz: amados, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus é sempre hoje, presente, passado e futuro. Para Deus é o mesmo que o presente. E para nós? O tempo está passando rapidamente. E quando nós aprendemos a andar com Deus, a buscar a Deus, a viver com Deus, mas alguém porá, mas isso é para pastor que ganha para isso. Ele fala que Ele deu tempo para todos. Eu tenho que trabalhar, comer, cuidar da minha família, mas eu tenho que ter um tempinho para que eu possa conhecê-lo. Porque esse tempo na presença de Deus, Davi chegou a dizer, né, no Salmo 16, da presença de Deus, ao ponto, eu não sei se poderia acontecer com alguns de nós, que Davi estava sofrendo a perseguição do próprio filho, Absalão, que queria ficar no seu lugar, como ali no trono, armou armadilhas, e Davi, na sua simplicidade, caiu. Absalão conquistou o coração do povo, principalmente dos soldados, que se voltaram contra Davi, e Davi, para não confrontar com o filho, porque sabia que Deus havia
dito que ele estaria no trono. Ele era o rei. E Davi não. E lá, não sei se na caverna, certamente na caverna, com um travesseiro de pedra, no Salmo 4:8, ele diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Alguém que está perdendo o seu trono, para não enfrentar o seu filho, fugindo lá, consegue dormir em segurança? Sim. Quando nós aprendemos a andar com Deus, quando nós aprendemos a buscar a Deus, são nos momentos mais difíceis. No Salmo 3 ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quando nós aprendemos que a prioridade da nossa vida é Deus, que o essencial para nós nos dias de hoje, nesse intervalo para que a gente enfrente o segundo tempo, que eu não sei o que virá, eu não sei, dias difíceis. Paulo escreve a Timóteo, sabe, porém isso, o Espírito está dizendo, que nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá tempo difícil. Por enquanto, ainda está bem, porque Deus está querendo preparar um povo que aprenda a buscá-lo, a encontrá-lo, a ter intimidade com Ele, a poder dormir no meio da tragédia, das dificuldades, das lutas, sentindo a sua presença, que a nossa vida está em suas mãos, que ninguém vai tocar num fio de cabelo nosso, nós podemos dormir em paz, se Ele não permitir. Isaías 55:6, parece que nos ensina que nós precisamos dar muito valor ao tempo que Deus nos dá. Por quê? Porque nem sempre nós temos a oportunidade e o privilégio. Olha, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto Ele está perto. Mas é interessante que, pensando naquela correria, mas tinha alguém que estava conosco, Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, enquanto eu estiver aqui, se a minha vida, o meu tempo, não for levado assim de qualquer coisa, se o meu tempo não foi perdido, nem for perdido, se a minha prioridade for o seu reino, se o primeiro lugar na minha vida for Jesus, se eu permitir que o Espírito Santo me tome, revele Jesus em mim, para que eu possa enfrentar as dificuldades, por maiores que sejam, Ele vai estar comigo. Mas se eu não der atenção à sua presença, à sua palavra, e o tempo que Ele me deu, como? Eu não estou aproveitando o tempo que Deus me deu? Eu preciso, agora, nesse intervalo, calcular o meu tempo nas coisas que eu joguei fora, as oportunidades perdidas. Quanto tempo que eu poderia estar na presença de Deus, para que agora, nesse intervalo, eu estivesse fortalecido para enfrentar as batalhas da vida, não importa como elas venham, de onde elas venham, como que elas venham, mas eu estarei preparado, porque estarei vivendo na força do Senhor, no controle do Senhor. E isso não é para meia dúzia de pessoas que vivem na frente da igreja, pregando, buscando aqueles que oram, que intercedem. Isso é para todos que um dia creram em Jesus.
Paulo escreve ali na sua carta aos Colossenses, ele diz, capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo, porque já estáis mortos, e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. E quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, eu serei semelhante a Ele. Então esse período de busca constante da presença de Deus, vai me transformar na imagem de Jesus. Eu vou ficar parecido com Jesus, nos meus atos, nos meus pensamentos, em tudo. Eu vou passar a dar prioridade, nesse tempo, no reino de Deus, na busca da presença de Deus, na busca da força de Deus. E eu vou viver de tal maneira que as dificuldades, as lutas, as batalhas que eu tenho que enfrentar, porque nós não vamos pensar que nós vamos ficar nadando de braçada e tudo vai vir às mil maravilhas. Nós temos um inimigo sutil chamado Satanás, que ele quer roubar o nosso tempo. Jesus não falou que ele vem matar, roubar e destruir? A primeira coisa que ele tenta roubar de nós é o nosso tempo. Ele prepara alguma coisa para que a gente possa sair da presença de Deus, nos distrairmos com certas coisas que não vão trazer nenhum benefício para nós. Quer dizer, ele está roubando o nosso tempo. Ele rouba a nossa fé. Por quê? Como que ele rouba a nossa fé? Ele nos rouba do tempo que nós temos que estar lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Porque se ela vem por ouvir a pregação da palavra, por que são poucos hoje que ouvem a pregação da palavra? Eu sei que o celular hoje, se quiser ligar, a Bruninha mora comigo, com a gente lá. Cadê a Bruna? Está lá no quarto. Eu vou devagarzinho, ela está ouvindo uma mensagem. Está ouvindo uma mensagem. Está ouvindo alguma coisa. Está aprendendo com você, né, Ângela? Está ouvindo. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Mas o tempo está escasso. Minha esposa, sempre a gente senta, começa a conversar, ela começa a pensar, bem, está passando muito rápido, né? Falo, bem, eu que o diga, né, bem? Como está passando rápido. Há pouco tempo eu tinha 70 anos, já estou com 70 e 10. O tempo voa. Mas, pastor, pode buscar. Eu tenho que confessar uma coisa. Aquele tempo que a gente ficou sem igreja, eu continuei buscando a presença de Deus, nas madrugadas, às noites, lendo. Gente, mas não tem um lugar mais gostoso depois da nossa casa do que a igreja, do que estar junto com os irmãos, do que estar vendo esse louvor gostoso, de estar vendo aqui, tendo visões da glória de Deus se manifestando, sentindo alegria no coração das pessoas. Por isso que eu falo, essa igreja agora tem que ser chamada a igreja do coração, porque até o pastor Marinho aí, os irmãos, ele já faz o coraçãozinho, e os irmãos estão vivendo essa igreja do coração. Por que eu mando orar com a mão no coração? Porque o nosso coração é de Jesus. E se ele é de Jesus, esse coração tem um trono. E se tem um trono, ele tem que reinar. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, venha o teu reino, mas não vem rei não. Porque se vier um rei, eu vou ter que me submeter ao rei. Eu vou ter que ser servo desse rei. Mas a coisa mais gostosa é sermos servos desse rei.
Ele não vai nos tratar como aqueles reis antigos tratavam os seus súditos, seus servos, seus escravos. Ele nos trata com maior amor. É como se Ele estivesse pegando na nossa mão, dizendo: eu quero andar com você, eu quero andar com você. Meus amados, esse é o tempo de buscar a Deus. Outro texto, Isaías, capítulo 30, versículo 15. Por que nós precisamos buscar a Deus continuamente? Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está o quê? Nós queremos força? Então nós temos que estar tranquilo, confiando e descansando em Deus. Nós sempre usamos Salmo 37, versículo 4, agrada nas nossas consultas, atendimento, nas situações mais difíceis, nós damos ali uma receita, e a receita é o Salmo 37, do 4 até o 8 ali, diz assim: agrada-te também do Senhor, agrada-te do Senhor. Quer dizer, se a minha alegria é o Senhor, então Ele vai satisfazer o meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Mas tem uma coisa: descansa no Senhor, espera nele. Nós chegamos para o Senhor: Senhor, eu estou entregando aqui. Solta, meu filho, eu estou entregando, mas eu quero ficar com um pedacinho, eu quero te ajudar. Ele não precisa de ajuda. Ou eu deixo tudo na sua mão para que Ele faça, eu vou então tentar fazer, resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, tudo. Ele não faz. Deus não faz nada pela metade. E não faz nada para aquelas pessoas que entregam só a metade. Senhor, eu estou dando a metade do meu coração. Eu vou dar a metade do meu tempo, porque eu tenho muito que fazer. Nós podemos fazer muita coisa, trabalhar, comer, dormir, cuidar da família, porque Deus está comigo. Eu posso estar lá no banco orando, eu posso estar lá no mercado orando, na rua orando, porque Ele está comigo. Ele não me deixa nem um momento sequer. Quando eu vejo esse menino cantando aqui, quando eu lembro que ele pegava o microfone da mão dos outros aqui que estavam cantando, ele ficava ali, né? Eu falava: deixa esse menino aí, hoje ele está aqui. Ele, essa outra que toca ali, né, que vinha, sentava no colo do Marinho. Gente, eu fico vibrando de ver esses meninos aqui, essas meninas e vocês aí. Porque eu sei que nós estamos buscando a Deus, porque nós sabemos que nele nós encontramos descanso, nele nós encontramos tranquilidade, e cada vez que nós o buscamos, é como se nós estivéssemos sentindo aquilo que Pedro pregou, o seu primeiro sermão, no capítulo 2 de Atos, para aquelas pessoas que estavam pensando que eles estavam bêbados, embriagados. Ele estava pensando: não, isso aqui é o Espírito Santo. Essas pessoas estão vibrando, estão como bêbados, porque eles estão vivendo no poder. Eles aprenderam a viver para Deus, a buscar a Deus. Eles não perderam a oportunidade do tempo. O tempo chegou, eles entraram nesse tempo e aproveitaram. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham então assim os tempos pelo refrigério na sua vida, pela presença do Senhor.
Se nós estivermos usando o nosso tempo para a busca de Deus, a busca do poder, a busca do Espírito Santo, constantemente, como diz o Salmo 105, versículo 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua presença continuamente, não é na igreja somente, não é em casa somente quando estamos ajoelhados, é continuamente. Deus está presente, Jesus está presente, o Espírito Santo veio para estar em nós, para nos ajudar, só que Ele quer liberdade de agir. Por quê? 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Olha lá. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Os que vão se desviar, que estão se desviando, porque não aprenderam a buscar o tempo de Deus, aquele tempo, não aprenderam a usar o tempo de Deus para a glória de Deus, alguns desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas, mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Aquelas pessoas que não têm tempo para Deus, que sempre dizem, olha, o tempo para mim é artigo de luxo, eu não tenho tempo. Aliás, é como se ele estivesse falando, Senhor, deixa o tempo comigo, eu faço o que eu quero. Mas aí que diz, até estes que nós temos alcance, que são pessoas boas, que poderão ser recebidos com ações de graça, através da palavra e da oração. Eles precisam ouvir a palavra precisa ser pregada, nós precisamos ser testemunhas da palavra, pregar a palavra de Deus, como Paulo diz a Timóteo, a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 também. Já estou terminando, viu, irmãos? Eu senti, tem muita coisa para falar, mas essa palavra, estamos no tempo chuvoso, eu saio na minha casa todo dia de manhã, o sol, e eu fico pensando, eu poderia até ilustrar o sol como que Deus é. É como se Deus fosse aquela bola, não é, porque Deus é Deus, aquela bola de fogo. Jesus, aquela luz que brilha, Jesus é a luz. E os raios que nos atingem é o Espírito Santo. Eu chego de manhã e começo a agradecer a Deus, Senhor, que os teus raios, os raios do teu Espírito possam me atingir, para que eu possa brilhar para os meus vizinhos, para as pessoas que convivem comigo, na minha casa, em todo lugar. Eu faço isso. E a chuva. Tempos haverá, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Por quê? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e o dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus.
19 características, nesses versículos nós encontramos o homem moderno. Hoje tudo é moderno. Tudo é moderno. Não precisa mais Bíblia para pregar. Não precisa mais carregar uma Bíblia. Porque de primeiro as pessoas tinham medo de carregar a Bíblia de vergonha. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que em todas as religiões, eles usam a palavra de Deus, a Bíblia, em tudo. Nós não precisamos ter vergonha de carregar a Bíblia. Nós temos que ter vergonha de não estar usando o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, para que eu pudesse buscá-lo. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Para que eu pudesse falar para os outros do seu amor, para que eu pudesse ter tempo de estar ouvindo pregações, estudando a sua palavra, conversando sobre ele. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração e faça uma experiência agora. Quanto tempo hoje cada um de nós gastamos para buscar a Deus? Quanto tempo? Quanto tempo nós gastamos falando de Jesus para os outros? Quanto tempo nós gastamos ouvindo pregações? Quanto tempo nós passamos na presença de Deus ou conversando? Eu sei que estamos no intervalo. Estamos naquele intervalo que agora nós temos tempo. De primeiro não, era só barulho, telefone, era isso, correria, daqui e dali. Era carro, né? Tudo. A gente vê a dificuldade antes, né? Eu ainda peguei um pouquinho o tempo que vinha de uma fazenda lá perto de Piratininga, 9 quilômetros, vinha a pé naquele areião lá, demorava 2 horas e meia, cansado, eu era adolescente, mas vinha jogar futebol, jogava no segundo, jogava no titular, voltava lá para a fazenda a pé. Às vezes, depois eu ganhei um cavalo, né? Aí eu vinha a cavalo, mais rápido. Mas a dificuldade para ir se locomover de um lugar para o outro. Esses tempos, sabem, eu ganhei uma viagem para Campo Grande, para Cuiabá, para lá de Cuiabá, Cáceres, 200 quilômetros para lá de Cuiabá. Aí eu fui de avião. 1.800 quilômetros. Aí no avião, né, veio a janta, quase que não deu tempo de jantar. 1.800 quilômetros, 2 horas. Quando chegamos, parece que o tempo encurtou, a distância encurtou, o tempo é o mesmo. É que nós vamos ficando mais de idade, e o corre-corre de hoje, e esse intervalo, parece que nós não temos tempo de parar um pouquinho, para pensar. Bom, fomos pegos de surpresa com essa coronavírus, aí Covid-19, parece que ela não acaba, sobe e desce, até briga política por causa de vacina, que vai deixar todo mundo com medo de tomar vacina, todo mundo vai ficar com medo, briga nojenta, de políticos sem escrúpulos, e nós temos que orar por esses homens, oração que sentimos até nojo, política nojenta que o nosso país tem, corruptos, que não deviam estar lá, assentados lá, roubando dos pobres que estão aí, morrendo, sem condições. Mas nós, povo de Deus, não vamos cair na de Satanás,
ficar pensando nisso, naquilo, ficar ouvindo notícias ruins. Vamos pedir: Senhor, faça o meu tempo valer a pena, que o meu tempo seja gasto para a tua honra e glória, que eu possa, se eu não posso sair de casa, eu posso ganhar os meus para Jesus Cristo, que eu possa pelo menos brilhar para os meus vizinhos, que eu possa pelo menos, Senhor, o tempo que eu tiver para caminhar, seja para falar do Senhor, para que as pessoas sintam que nesse intervalo, eu quero que a minha vida seja melhor, eu quero que a minha vida, Deus possa ver que eu estou valorizando aquilo que Ele me deu. Além da vida, Ele me deu o tempo para que eu possa dela usufruir. Por isso que eu amo a vida, eu gosto de viver. Eu estou meio amarrado lá, mas eu gostava de sair. Não era só para pescar, jogar bola, não. Porque lá no campinho, lá eu estava falando de Jesus. Pescando eu estava falando de Jesus. Eu ganhei alguém lá em Santa Fé, eu nem era pastor. Todo sábado ele saía do banco: Mário, vamos pescar. A gente ia pescar lá no Rio Paraná. Com o tempo, ele diz: eu aprendi uma coisa com o senhor. O senhor trabalha no frigorífico, às vezes entra às 3 horas, trabalha quase o dia todo, fiscaliza as ruas. Eu vejo o senhor pouco na sua casa aqui, que entra para comer, descansar, mas parece que o senhor tem tempo para tudo. Eu falei: eu tenho que valorizar aquilo que Deus me deu, o tempo. Enquanto eu estiver aqui, eu quero viver para Ele. Meus amados, viva para Deus. É tempo de buscá-lo, é tempo de vivermos para Deus. Tem o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Terminando, Efésios 5, de 14 a 21. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, sejam cuidadosos do seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Olha, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levarão ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Qual é a vontade do Senhor? Remir o tempo, aproveitar o tempo, conhecer a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Que eu seja cheio do poder, cheio do Espírito, para falar, que a minha palavra seja como um cântico, seja uma canção, onde as pessoas possam entender que eu estou alegre e feliz, porque se o meu tempo aqui findar, passar, eu continuarei cantando para o Senhor, eu continuarei louvando ao Senhor. Eu não tenho uma voz como João Vitor, como a Mari, como os outros que cantam, mas eu tenho um coração que faz com que a minha voz diga: Senhor, graças eu te dou. O que eu quero é não desperdiçar o meu tempo, mas enquanto estiver aqui, Senhor,
o meu tempo seja gasto para a tua honra e para a tua glória. Senhor, é maravilhoso poder falar do Senhor. Traz uma alegria tão grande no nosso coração, de ver o teu povo remindo o tempo, buscando ao Senhor, vivendo para o Senhor. Jovens, homens, mulheres, muitos não estão aqui, não sei se estão ouvindo em casa, mas que o Senhor possa abençoá-los agora, fazendo cada um entender que o Senhor nos deu o tempo e a sorte, mas se o tempo que o Senhor me deu for gasto de uma maneira sábia, dentro da tua vontade, eu serei a pessoa mais feliz desse mundo, porque sempre estarei vivendo em refrigério pela tua presença, sempre estarei te honrando, te dando louvores e glórias, porque o Senhor é o único que é digno, único que é digno. Portanto, eu tenho a alegria de estar aqui na tua casa, te adorando. Não é um tempo gasto, mas é um tempo que eu uso para a tua honra e glória. O tempo que eu uso lendo, meditando na tua palavra, é como o salmista no Salmo 1, que ele diz: bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o Senhor conhece o justo, mas também conhece os pecadores, e sabe que aquele que te busca é o que é verdadeiramente feliz. Que essa igreja seja a igreja do teu coração, mas que o nosso coração seja inteiro do Senhor. Que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja exaltado nas vidas que ouviram nessa noite essa mensagem, na vida que vão daqui para frente valorizar o tempo que o Senhor deu a cada um de nós, gastando para a honra e glória do teu nome. Abençoe talvez aqueles que estão em casa, muitos talvez deixando de ouvir uma mensagem para ouvir uma novela, outras coisas que não trazem nenhum valor para nós e nenhum futuro. Nos abençoe, aqui, ali e acolá, a nossa cidade e até os políticos, ó Deus, que estarão assumindo, ó Deus, para viver, para o bem da nossa cidade, que ainda possamos ver a nossa cidade se tornar um Éden, um lugar de vida feliz. E o lugar de vida feliz é um Éden, mas é onde o Senhor está presente, antes do pecado, porque no pecado é Satanás que comanda, que dirige, e o Senhor fica de lado. Mas tenha misericórdia e nos abençoe. Abençoe a tua igreja, o teu povo, aqui, ali e acolá. Pai, que esta palavra simples, que não seria a que deveria ser pregado hoje, segundo o meu coração, mas segundo o teu coração, foi esta, para edificar, encorajar o teu povo a viver, buscando em primeiro lugar o teu reino, porque as outras coisas serão acrescentadas. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Agora, meu amado, fique de pé, coloque a mão no seu coração. Seu coração está batendo, você tem vida. Que vida maravilhosa que Deus te deu. E agora?
você vai pensar depois dessa palavra: será que eu vou gastar o meu tempo em coisas fúteis? Tem muita coisa boa que Deus deu. Pescar, jogar uma bolinha, mas não tem nada mais essencial do que buscá-lo, a sua presença, meditar na sua palavra e ouvir a sua mensagem. Estamos no intervalo do primeiro tempo. O primeiro tempo foi antes. Era correria, barulho, telefone, tudo. Estamos no intervalo. Não sabemos o que virá. Mas nós precisamos estar preparados, com nosso coração refrigerado pela presença do Senhor e a força para vivermos em tranquilidade, em descanso, para que aqueles que nos rodeiam percebam que nenhum tempo, nem o primeiro tempo, nem o intervalo, nem o segundo tempo, nem a prorrogação, nem a disputa de pênalti vai mudar a nossa vida com Deus. Amém? Amém. Agora você vai orar. Você vai orar. Pode orar em voz alta, em voz baixa. Aí, Senhor, eu quero que o meu tempo agora, o Senhor possa me ensinar pelo Teu Espírito, me dar discernimento, para que eu saiba aquilo que vai Te agradar e aquilo que não vai Te agradar. Eu quero viver de uma tal maneira que as pessoas ao meu redor percebam que a minha vida é uma vida de descanso, de tranquilidade, porque eu não vivo na minha força, eu vivo na Tua força. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos e uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, podem assentar. Uma oração aí silenciosa, os irmãos poderão ir e ficar meditando nessa palavra, que seria outra palavra e Deus colocou essa no meu coração. Certamente eu vou pedir para o Lucas possa bater o estudo sobre a palavra de Deus. E é impressionante, minha esposa já fez a revisão, tudo para me pregar. Mas falei, não, mas eu vou pedir para o Luquinha, que é o nosso, é aquele que digita para nós, que a gente abusa da sua bondade, o Japa também, né? Certamente tem outros, mas que Deus abençoe a todos. Está chovendo ou parou? Até a chuva assustou comigo? Amém. Que Deus abençoe os amados.